Faltam 21 minutos para 7. Em Porto Alegre, o dia começa com nuvens. E já choveu esta manhã em alguns pontos da capital. Os termômetros marcam agora 21 graus. Um gesto simples como separar o lixo, a gente sabe, é uma atitude nobre com o meio ambiente. Mas será que a população está colaborando com a coleta seletiva? É o que nossa equipe foi conferir lá em Uruguaiana, na fronteira oeste. 2 caminhões em especial fazem a coleta do lixo seletivo, aquele lixo reciclável, o plástico, o papel. E a gente vai acompanhar aqui o trabalho da coleta seletiva do lixo para ver como a população está se comportando com relação a separar esses materiais. Tá tudo separadinho aqui, ó, papel, lixo seco, papel, garrafa. É bom para todos, né? E organize, que fique todo organizadinho, limpinho, né? Muita gente acaba não separando o lixo como deveria. Agora é só lixo orgânico. O que sai mais é garrafa, para nós juntar. Aí nós temos que reciclar aqui. Perde mais tempo. Perde mais tempo. Dani, é complicado, às vezes vocês têm que correr de cachorro, se pisam às vezes, porque o lixo às vezes pode ter um vidro, né? Quando a gente vê que tem cachorro, vai os dois juntos. Aí um vai no lixo e o outro fica ameaçando os cachorros para eles não virem pra cima. Tem armou essa tática aí para os bichos não morderem. E aí tem dias que é complicado vocês se pisam? Tem vários cortes aí naquele braço ali, mostra ali pra gente, ó. Ah, isso aqui é dos vidros, sim. Quem vai colocar vidro em sacola tem que fazer o quê? Enrolar pelo menos com jornal? É, e colocar um papelzinho avisando, vidro quebrado, alguma coisa assim. Tem que comer muito bem, né? Bastante feijão com arroz, senão não aguenta o serviço. Todo o material que é recolhido das ruas de Uruguaiana é doado pelo município aqui para o Centro de Educação Ambiental Nova Esperança. 11 catadores fazem a separação do chamado lixo seco aqui nos galpões. Por enquanto, uma empresa do município compra o material. O lixo seco, sendo separado do orgânico, melhora a qualidade de vida dos catadores dentro do galpão. Sem falar para o meio ambiente. Sem falar para o meio ambiente, que é o nosso objetivo, é o meio ambiente, né? Cuidado, né? E o Brasil é um dos campeões mundiais na frequência de perda auditiva induzida pelo ruído no ambiente de trabalho. Não bastasse isso, cada vez mais os jovens estão se expondo a situações que podem resultar até mesmo na perda da audição, como, por exemplo, escutar o som alto com fones de ouvido. Alertas que estão sendo feitos hoje, no Dia da Audição. E quem nos esclarece sobre esses riscos é o médico Sadi Selaimen, da Sociedade Brasileira de Otologia. Bom dia, bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia. Bom, doutor, eu tinha conversado com o senhor e o senhor já ficou meio em dúvida sobre essa questão. Assim, dá pra gente alertar as pessoas quando é que o som tá excessivo? É complicado, né? Mas tem alguns truques, não é? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que nós discutimos, que quando esse som pode ser percebido externamente ao conduto auditivo, já é um grande sinal que ele está bastante intenso. Por exemplo, aquele jovem que escuta o MP3, se eu ver que ele está com o som alto, se eu estou ouvindo, já é um sinal de que pode causar problema. O MP3 é um problema, talvez uma epidemia moderna, né? Aliás, se agrava pelos fones de inserção, que aumentam muito a intensidade sonora daqueles sons tradicionais, do fone tradicional. Um outro problema é a fidelidade do som, que pelo sistema digital pode aumentar muito a intensidade sem distorcer, ou seja, dar conforto com intensidade. Terceiro, as baterias duram 15 horas e são recarregáveis no próprio computador, tem baixo custo. Ou seja, já temos jovens aí sim com muitos problemas de audição. Sem dúvida nenhuma. Hoje é uma epidemia que a gente pode começar a comparar com a epidemia natural da perda da terceira idade, que é fisiológica. E doutor, dor, o que pode ser outros sintomas para a pessoa se alertar, né? Normalmente o desconforto ele traz antes da perda alguns sintomas, ou seja, a leve distorção da qualidade auditiva e também a questão do zumbido. Nesse aspecto, o zumbido passa a ter um sintoma importante, bastante primário e que mostra que algum problema está acontecendo. Doutor, teria um tempo recomendável por dia para se escutar fone de ouvido, por exemplo? Existe uma certa discussão em relação a isso e algumas regras tentaram ser formuladas. Hoje, talvez a mais popular é a dos 60, ou seja, uma exposição máxima de 60 minutos a 60% da potência máxima do aparelho. Doutor, quando é irreversível, tem alguma situação que você possa recuperar a surdez? Na verdade, a surdez ela pode ser dividida em 2 tipos. A surdez de condução, que é aquela onde nós temos problemas no conduto auditivo, um prosaico, tampão de cera, uma perfuração no tímpano, um problema no ossinho. Isso nós podemos fazer cirurgias para reconstituir o aparelho auditivo. Já a perda sensório-neural, que é da cóclea, causada pelo ruído, causado por ototóxico, ela é absolutamente irreversível. Aí vai ter que usar equipamento de audição. Se realmente a perda transformar-se em uma deficiência auditiva, que é um conceito diferente,
sem dúvida nenhuma. Doutor, o fato de escutar som alto, seja no fone, na televisão também é muito comum, já indica que há um problema de audição? Para o indivíduo que tem uma deficiência sensório-neural, ele não tem feedback auditivo. Então é aquele deficiente auditivo que fala alto e ouve as coisas muito altas, né? Então é um indício sim, ou seja, às vezes ele está ouvindo aquela intensidade, e isso é muito comum, nós entramos na casa da nossa avó, às vezes a TV está naquela altura, por quê? Porque ela não tem feedback, ela não ouve e por conseguinte o volume tem que ser elevado. É importante fazer audiometria para verificação, doutor? Para aqueles grupos de risco, sim, né? E os grupos de trabalhadores que estão expostos ao ruído têm um programa de prevenção de saúde auditiva, audiometrias periódicas. É preciso fazer esse cuidado periódico para evitar, então, uma complicação maior. Sem dúvida nenhuma, porque as perdas iniciais, às vezes, elas não estão no nosso espectro do dia a dia. A gente não percebe, aquela frequência não nos faz tanta falta. Mas já é um indício de que alguma coisa está errada. E o teste da orelhinha é obrigatório ou não nos bebês? Deveria ser, porque afinal de contas a deficiência auditiva na neonatal é muito mais frequente que a própria fenilcetonúria, que é detectada pelo teste do pezinho, que é terrível também e que deve ser continuado. Mas tem uma prevalência de 1 para cada 10 mil e a deficiência auditiva são de 30 a 40 neonatos para cada 10 mil. Deveria ser feito, então. Atuando-se precocemente nessas crianças, em todos os níveis de perda, hoje nós temos como reabilitá-las auditivamente. Quem puder deve fazer, então, Sem dúvida nenhuma. Tá certo. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos no Bom Dia Rio Grande. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom dia. Orientações importantes, né, nesse dia da audição. E contratar pessoas com deficiência é obrigação de toda empresa com mais de 100 funcionários. Está na lei. Mas uma fábrica de Caxias do Sul, na Serra, está oferecendo mais, está oferecendo qualificação e dentro do próprio ambiente de trabalho. A aula é diferente. O professor abusa dos recursos visuais e, para levar a mensagem aos alunos, conta com a ajuda de uma intérprete, que antes de entrar na sala de aula, estudou o conteúdo técnico. A gente tem que entender um pouquinho para tentar explicar. Porque, na realidade, tu diz assim, intérprete tem que só passar o que o professor está dizendo. Não é bem assim, porque sabe que eles têm as dificuldades do português, a dificuldade de entender a realidade. Tem que traduzir para os sinais que eles consigam entender bem. As aulas iniciaram em setembro. São 10 funcionários do setor de bobinagem de uma indústria de motores de Caxias do Sul, que 2 vezes por semana trocam a fábrica pela classe. Depois de 60 horas de estudo, eles vão se formar no curso de desenho técnico mecânico e metrologia, o estudo da medição de equipamentos. Na empresa, há 1 ano e 3 meses, Silvana não perdeu a chance de aprender. Eu gostaria muito de fazer curso particular, mas é difícil, não tem intérprete. Aqui foi a primeira empresa que tem esse curso com isso, que tem um intérprete que é bem mais fácil. A ideia do curso é oportunizar a estes alunos o aperfeiçoamento profissional. E o próximo passo para eles é conquistar um cargo superior dentro da empresa. Essa é a aspiração de Rodrigo, que já sonha com a engenharia. No futuro eu posso trocar de profissão. Um exemplo eu posso até, quem sabe, experimentar trabalhar na engenharia, alguma coisa assim que eu gostaria. E aos poucos subindo. A deficiência auditiva é superada com dedicação. Os obstáculos não impedem a interação em sala de aula. E o desafio de ensinar para esta turma especial se torna bem mais simples. Eles vieram para cá com um entusiasmo muito grande. E isso facilita a vida do professor. Porque uma pessoa que escuta, ela vem aqui fazer o curso e ela não tem o mesmo entusiasmo que eles tiveram. Claro, outros têm. Mas o que mais me impressionou foi o fato deles quererem aprender. E isso facilitou minha vida. A superação, né? E o tempo volta a ficar instável com o retorno da chuva nesta terça-feira. E tem possibilidade de temporais, Luísa? Olha, Paula, tudo indica que não, porque essa frente fria que passa hoje pelo estado é fraca. Por isso, não chove forte e a chuva também não chega a atingir todas as regiões. No sul e no oeste, por exemplo, o tempo não muda. Segue firme e com bastante sol. E as temperaturas vão variar pouco também nessa terça-feira. Na maioria das regiões, elas oscilam entre 25 e 27 graus durante a tarde. Vamos viajar agora até a região dos vales. Olha só como o dia está começando em Santa Cruz do Sul. Céu encoberto na cidade, temperatura agora de 20 graus. Você vê aí imagens de Pelotas, na região sul, onde tem muitas nuvens e a temperatura é de 16 graus.